Olá, meus amigos, Brasil República aqui para compartilhar e repercutir com vocês mais uma notícia importante e atualizada. Decretado, Trump proíbe a entrada nos Estados Unidos e Janja dá rasteira em Lula na França. Meus amigos, nem tudo está perdido. Renovemos as nossas esperanças, porque quando tudo parece estar muito ruim, é porque está próximo de melhorar. E sim, vamos sair desse momento difícil imposto pelos ditadores da toga e do STF que tenta nos oprimir. O povo de bem é maioria e vai vencer esse momento difícil e juntos nós somos mais fortes. Vamos lá, vou compartilhar, vou narrar e printar duas notícias importantes aqui e também tem um vídeo a seguir da rasteira, pode rir sim, a rasteira de Janja que derrubou Lula no Nordeste. Mas vamos primeiro à notícia que acende o alerta vermelho e o sinal para os togados do STF. Trump está cumprindo o que prometeu e foi decretado. Trump proíbe a entrada de estrangeiros de 12 países nos Estados Unidos e o Brasil pode ser o 13º. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta quarta-feira, dia 4, um decreto que proíbe a entrada de estrangeiros de 12 países nos Estados Unidos e restringe a entrada de outros 7. O documento foi divulgado pela Casa Branca e a medida começa a valer a partir da próxima segunda-feira, dia 9. Os países que sofreram bloqueio total são Afeganistão, Chad, Congo, Eritreia, Guiné Equatorial, Haiti, Irã, Iêmen, Líbia, Mianmar, Somália e Sudão. Os países que sofrem o bloqueio parcial são Burundi, Cuba, Laos, Serra Leoa, Togo, Turcomenistão e Venezuela. Meus amigos, o objetivo desse decreto é impedir e restringir que pessoas com esse viés totalitário, como tem acontecido no Brasil, entrem nos Estados Unidos, desfrute ou até cause danos por causa da sua ideologia. Então, esse alerta serve também para o STF e para alguns togados, algumas pessoas aí, isso é um recado claro, que se acha dono do mundo, dono do poder e quer se impor sobre o cidadão de bem, que é o caso de Alexandre de Moraes e seus compassos no STF. Fica o alerta para eles aí, que também em breve serão proibidos de entrar na terra do Tio Sam. Veja agora o vídeo a seguir, vale muito a pena, da rasteira de Janja em Lula, é sensacional. Pode até não ser o assunto mais relevante de hoje, mas é algo que me deixa extremamente indignado. A Michelle Bolsonaro, ela trouxe para o tabuleiro político a relevância da primeira-dama. Fale a verdade, antes da Michelle Bolsonaro, as primeiras-damas não participavam, não faziam nada, eram apenas decorativas. E com a Michelle Bolsonaro as coisas mudaram. E a gente tinha orgulho de ver a nossa primeira-dama viajando pelo mundo, representando o Brasil com elegância, com humildade, sem gastos absurdos. Até que chegou no tabuleiro essa cidadã. A cidadã que manda um fuck you pro Elon Musk, que não sabe falar português corretamente, é problema pra lá, irresponsável pra cá, cidadãos... Assim, é uma vergonha, gente. Eu nunca imaginei que a gente fosse sentir tanta falta de uma primeira-dama quanto a gente sente agora. Viaja para país comunista pedindo para um membro do Partido Comunista Chinês censurar o nosso país e depois coloca em sigilo todos os gastos dela. Todos. Viaja 5 dias antes do Lula no avião da Força Aérea Brasileira. Nunca uma primeira-dama foi tão motivo de vergonha para o Brasil. E nessas pesquisas que saíram agora, inclusive colocam o nome dela, porque ela é tão rejeitada que até isso se tornou um fenômeno que merece ser estudado. E nessa última pesquisa mostrou a rejeição dela, que é de 50% para quem sabe quem ela é, porque é verdade que tem muita gente que nem sabe quem é a Janja. 50% desaprova e 30% aprova. Tá? Já teve uma pesquisa anterior mostrando que a Janja era reprovada por 58%. Inclusive, o grupo mais próximo do Lula responsabiliza a Janja pelo declínio da aprovação do Lula. Mas o que chamou a atenção? Por que eu decidi gravar esse vídeo? O que eu achei de interessante nisso aqui? Tudo bem, várias pesquisas estão saindo mostrando que o Lula está rejeitado, que o Lula, 2 a cada 3 pessoas não querem nem que o Lula seja candidato. Tamanho a rejeição que eles têm desse cara. Mas por que eu decidi vir aqui agora e gravar um vídeo sobre essa pessoa?
sobre a Esbanja, que está agora na França, participando de desfile milionário lá. Por quê? A Janja conseguiu uma coisa muito, muito interessante. Sabe quem é que mais rejeita a Janja? Isso é muito bom para nós, porque eu falo, o Nicolas fala e eu também falo, né? A Janja é a nossa camisa número 10. Sabe quem mais rejeita a Janja? Eu vou puxar aqui para vocês, ó. O maior número de... Isso aqui são a rejeição dela. 50, 50, 49, 52 e tal. Olha aqui. A maior rejeição da Janja tá aqui, ó. 54. Sabe quem é que mais rejeita a Janja? O Nordeste e o Norte. Olha que loucura. Justamente o Nordeste e o Norte rejeitam. É o grupo que mais rejeita a Janja. É a base eleitoral do Lula. E para piorar, para quem votou no Lula no segundo turno, 50% rejeita a Janja e 30% aprova. E para quem votou no Bolsonaro, 50%, ou seja, há uma similar. A Janja, ela é a coisa mais democrática no Brasil hoje. Não importa se votou no Lula, se votou no Bolsonaro, se é de direita, se é de esquerda, a rejeição à Janja ela é um sinal de esperança, de que a população brasileira pode sim voltar a viver tendo mais coisas em comum do que diferenças. A Janja, ela mostra, ela é a prova de que pode haver uma união do Brasil. E o Brasil se uniu. Para quê? Para rejeitar a Janja. A Janja, como eu disse, é uma pessoa cheia de problemas, talvez um pouco irresponsável, que quer enganar os cidadãos do Brasil, que viaja nos envergonhando, que gasta milhões de reais do nosso dinheiro sem a gente poder investigar onde que esse dinheiro está indo, e que quer influenciar no governo constantemente, mais do que o próprio vice. Eu achei isso interessante. Que o Lula e a Janja fiquem juntos até o fim. Preciso combater a desinformação sobre esse tema. Como foi muito bem colocado pelo Dr. Zé Eduardo, todas as redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, todas as plataformas de streaming, como o YouTube e todos os aplicativos de mensagem, é o caso do WhatsApp, é o caso do Telegram, eles já são responsabilizados aí por postagens ofensivas dos seus usuários, mas desde que eles tenham sido notificados pela autoridade judicial com base no Marco Civil da Internet, que foi aprovado recentemente pelo Congresso Nacional, como bem colocou o Zé também. A Constituição Federal, no seu artigo 220, parágrafo 1º, estabelece o seguinte: é vedada toda e qualquer censura de natureza política e ideológica. O que isso significa? Que ninguém pode ser impedido de manifestar uma opinião, muito menos de ter o seu perfil removido das redes. Então eu não posso, por exemplo, impedir que o Lula minta sobre a fome e a seca no Brasil. Eu não posso impedir que a Janja ofenda autoridades estrangeiras. Eu não posso impedir que o Partido dos Trabalhadores apoie ditaduras e suas eleições fraudadas. Eu simplesmente não posso. Embora eu tenha plena convicção que tudo isso prejudica o país. Mas, como nós vimos, a Constituição proíbe expressamente a censura prévia, uma prática que, segundo o jornal Folha de São Paulo, foi reinstituída pelo ministro Alexandre de Moraes por meio de, aspas, ordens secretas. Em abril de 2024, o jornal publicou um editorial com esse título: Censura promovida por Moraes tem de acabar. Impedir alguém de se expressar nas redes sociais viola a Constituição. Puna-se o que for dito após o devido processo legal. Por sua vez, o ministro argumentou, aspas, as redes sociais não são terra sem lei. No Brasil, as empresas só continuarão a operar se respeitarem a legislação brasileira, independentemente de bravatas dos seus dirigentes. Olha, com toda a vênia ao ilustre magistrado, as redes sociais não são terra sem lei. E as empresas de tecnologia já seguem a lei. Quem quer modificar a lei é ele e alguns dos seus colegas. Uma lei que foi aprovada e sancionada por políticos eleitos pelo povo. Mas vamos dar uma olhada aqui no que diz essa lei que tanto incomoda o Supremo Tribunal Federal. Vamos pegar o artigo 19 do Marco Civil, que também já foi citado pelo Zé. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão, então o artigo 5º da Constituição, e impedir a censura, o artigo 220, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial, não tomar as devidas providências. Ou seja, se alguém se sentir ofendido com alguma publicação, é só procurar a justiça e pedir para remover o conteúdo, para punir o autor da ofensa e ir lá buscar a sua indenização. E aí, se um juiz de direito decidir que o pedido faz algum sentido juridicamente, ele determina que o post saia do ar. O que alguns ministros do STF querem é que a rede social faça o papel de polícia e de juiz e remova qualquer conteúdo potencialmente ofensivo antes da justiça se manifestar. Uma prática também conhecida como censura prévia. Nesse caso é pior ainda, porque é uma censura prévia automática. E aí tem também o parágrafo 1º desse artigo 19, que é uma norma que foi solenemente ignorada nas decisões dos inquéritos das fake news, nas decisões do inquérito das milícias digitais, que diz o seguinte: a ordem judicial para remover o post deverá conter, sob pena de nulidade, identificação clara e específica do
conteúdo apontado como infringente. E o que muitos alvos dessas investigações, essas longas e sigilosas investigações relatam, é que os seus perfis eram removidos ou eram desmonetizados sem qualquer referência a qual conteúdo era ofensivo. E nem mesmo os advogados tinham acesso aos autos do processo. Ou seja, Basília, a internet não é uma terra sem lei, mas as leis da internet desagradam os juízes da terra.